Parei com vocês, então, em regra de 3 composta. Hoje, né, nós vamos começar, eu vou falar com vocês sobre produtos notáveis. Produtos notáveis é o tema da aula de hoje e eu mandei uma lista para a Mari. Naquela lista já tem muitos exercícios que nós já fizemos. Quem não teve acesso a essa lista, pode me chamar depois no WhatsApp, vocês têm meu telefone, né? Ou se não, me chama lá no Instagram. Se quiserem me adicionar no grupo de vocês, que vocês têm, podem ficar à vontade, fica a critério de vocês. E nessa lista, que eu vou passar mais uma lista também para vocês, hoje à tarde, eu vou passar mais uma lista e sobre produtos notáveis apenas. A que eu mandei para a Mari não é apenas produtos notáveis, ela tem a revisão de tudo que nós já falamos até agora. Eu vou passar mais uma lista para vocês de produtos notáveis e aí na aula de semana que vem a gente tira dúvidas dessa lista. Claro, se eu conseguir terminar todos os produtos notáveis, o que provavelmente eu não vou terminar todos os produtos notáveis. Ok? Então, olha só. O primeiro produto notável, gente, que é de extrema importância, que você não pode esquecer, é quadrado da soma. Esse aqui é um dos principais que você não pode esquecer. Cai direto. O que é o quadrado da soma, né? Quando eu falo quadrado da soma, eu posso ter a soma de 2 ou de 3 termos. O mais comum é a soma de 2 termos. Então, quando eu coloco quadrado da soma, eu estou falando disso, ó. Quadrado do quê? De uma soma. Mas da soma do quê? De 2 termos. Então, A mais B ao quadrado. Isso é o quadrado da soma. Não vai falar para mim que o quadrado da soma é a soma de quadrados, não. Ó, já vi que um aluno que perguntou se eu posso resolver uma questão da lista. Eu vou terminar de explicar produtos notáveis e aí eu resolvo as questões anteriores também que vocês tiveram dúvida, que já foi entregue para vocês da lista, tá? Na nossa última lista foram entregues 3 exercícios, se eu não me engano. Lista de regras de 3 simples, lista de razão e proporção e lista de regras de 3 compostas. A gente tira dúvidas de lá depois, tá? Sem nenhum problema. Mas deixa eu pegar essa parte aqui. A soma, o quadrado da soma, pessoal, não é soma de quadrados. O quadrado da soma é isso, soma de quadrados seria isso. O que o aluno que não saca a regra para isso aqui faz, né? Se isso está ao quadrado, é porque isso vai aparecer 2 vezes. Então, seria eu fazer A mais B vezes A mais B. E aí, o aluno que não tem tanta experiência, ele vai querer fazer a propriedade distributiva. Tudo bem, pode fazer a propriedade distributiva. A vezes A ao quadrado. Aí, A, ó, fiz o A com A, agora eu vou fazer o A com B. A vezes B, AB. Agora eu vou fazer o chuveirinho lá com o B. B vezes A é a mesma coisa que BA ou o próprio AB. E B vezes B, B ao quadrado. Então, por isso que nós temos o costume de falar isso aqui, ó. A ao quadrado. O que é 1AB mais 1AB? São 2AB mais B quadrado. Por isso que a gente fala que o que é o quadrado da soma? Nós temos o costume de falar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Observe que o resultado de um quadrado da soma são 3 termos. Se eu olho só para um termo, eu chamo de monômio. Isso é um monômio, 2AB mais um monômio, B quadrado mais um monômio. Eu tenho 3 monômios. Então, a gente pode falar que isso é um polinômio. Mais especificamente, isso é um
trinômio. Desculpa. Um trinômio. Trinômio, que é o resultado de um quadrado da soma. Então, por isso que estamos falando de trinômio quadrado perfeito. Então, o quadrado da soma, ele gera para nós um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos a um exemplo bem básico mesmo, bem simples, né? Então, o que seria eu fazer, por exemplo, x mais 5 ao quadrado? Isso aqui seria eu fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 5, mais o quadrado do segundo. Obviamente, você já poderia ter ido direto. X quadrado mais 10x, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Você poderia ter feito isso direto, sem nenhum problema. Mas outro exemplo para você. Ó. Vamos supor que eu coloque 2y mais 3 ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro termo. Meu primeiro termo é 2y. Então, eu vou colocar todo ele ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2y, vezes o segundo termo, que é 3. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado. 2y ao quadrado, 4y ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado, y ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então, 4y. Vezes 3, 12y. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, observe que isso aqui, ele é um trinômio quadrado perfeito. Ele é um trinômio quadrado perfeito porque ele é o resultado de um quadrado da soma. Agora, os exercícios de vestibulares, ele não vai te dar isso aqui. Geralmente, ele vai te dar uma expressão numérica, uma expressão algébrica grande, e você vai ter que ficar simplificando. Para simplificar, você vai ter que saber fazer a volta. A volta. Eu vou te dar o trinômio quadrado perfeito, e você tem que saber voltar para o original. Tipo assim, ó. Vamos supor que eu te dei isso aqui, ó. X ao quadrado mais 8x mais 16. X ao quadrado mais 8x mais 16. Isso é um trinômio quadrado perfeito. Por que é um trinômio quadrado perfeito? Porque ele é o resultado do quadrado da soma de x com o número 4. Se eu fizer x mais 4 ao quadrado, vai dar isso aqui. Quer ver? Quadrado do primeiro está aqui. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8x. Está aqui. Mais o quadrado do segundo. Quadrado de 4, 16. Como que eu posso chegar nesse tipo de raciocínio? Bom, os alunos costumam fazer o seguinte. Pega a raiz quadrada desse primeiro termo. Raiz quadrada de x quadrado é x. E pega a raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada de 16 é 4. Beleza. Só que tem um probleminha. Tá? Se o segundo termo é 4, você precisa fazer o seguinte. Quando eu pegar 2 vezes o x, que eu estou falando que é x, vezes o segundo, que eu estou supondo que seja a raiz quadrada desse cara, tem que dar esse cara aqui do meio. Só não entendi nada. O que eu estou querendo te dizer? É mais fácil você pegar a raiz quadrada do primeiro cara e a metade do segundo. Metade de 8. Do coeficiente, no caso, né? Metade de 8. 4. Por que isso é importante? Porque nem sempre o trinômio quadrado perfeito vai ser bonitinho. Vou te mostrar um exemplo em que ainda é bonitinho, tá? Vou colocar aqui, ó. A ao quadrado mais 12x, 12a, né, no caso, mais 36. Olha só. Pega a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de a ao quadrado é a. E pega metade de 12. Por quê? Porque metade? Porque a regra é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, metade de 12, 6. E aí você pega e bate a prova real, fazendo o quê? 6 ao quadrado, 36. Show.
Bateu. Ótimo. Perfeito. Por que eu estou te falando isso? Porque nem sempre vai bater. Tem vez que vai aparecer alguma coisa assim, ó, para você, ó. Chus ao quadrado mais, vamos colocar aqui 10 mais 10 chus mais 30. Observe que se você for tirar a raiz quadrada do primeiro, é x. A raiz quadrada lá do último termo, 30, nem tem raiz exata. Então você pega e buga a cabeça. Agora faz do jeito que eu te falei. Raiz quadrada de x quadrado. X. Pega metade do segundo cara, tá? Metade de 10. Qual que é metade de 10? 5. Então isso aqui parece ser x... Vou fechar a porta aqui rapidinho, só um pouquinho. Isso aqui parece ser x mais 5 ao quadrado. Só que quando você faz x mais 5 ao quadrado, o que isso teria que dar? Olha que lindo aqui, eu já fiz, ó. O que teria que dar x mais 5 ao quadrado? Teria que dar x quadrado mais 10x mais 25. Só que aqui está mais 30. E isso aqui só é 25. Para 25 virar 30, o que eu faço? Eu adiciono 5 ao final. Observe que isso aqui é o que nós chamamos de completar quadrado. Vou te dar mais um exemplo. Vamos supor que eu tivesse c ao quadrado mais 8c mais 14. C ao quadrado mais 8c mais 14. O que isso aqui parece? Poxa, isso aqui parece ser C metade de 8, 4. Isso parece ser C mais 4 ao quadrado. Só que quando você faz C mais 4 ao quadrado, isso vai dar... Eu só troquei a letra aqui, ó. Aqui, ó. X mais 4 ao quadrado. O que é x mais 4 ao quadrado? X quadrado mais 8x mais 16. Então, C mais 4 ao quadrado seria C ao quadrado mais 8c mais 16. Então, aqui daria mais 16. Só que está dando 14. Mais 16. Só que está dando 14. O que eu faço para 16 virar 14? Eu tiro 2. Eu venho aqui no finalzinho. Coloco menos 2. Então, se eu abrir C mais 4 ao quadrado e tirar 2, vai dar isso aqui. Essa é a ideia básica de quadrado da soma. Depois que eu te explicar quadrado da diferença, eu vou te passar um outro macete. Tá? Então, ó, vou sair da frente, para caso você queira tirar um print do celular ou do computador, fica à vontade, que agora eu vou apagar. Enquanto eu apago, eu quero deixar vocês lendo um exercício aqui para mim. Esse exercício aqui, ó, exercício que eu mandei para a Mari, tá? E tá na nossa, é a questão 41 da lista, viu? De quadrado da soma. Então, na questão 41, ele está falando o seguinte: se x mais y é 13 e x vezes y é 1, então quanto que é x ao quadrado mais y ao quadrado? Aí o aluno acha que é fazer o quê? Uai, é só elevar todo mundo aqui ao quadrado, né? Quadrado, quadrado, quadrado. 13 ao quadrado, 169, letra D.
Errou, cara, errou, infelizmente. Errou, porque qual que é a ideia central, né, do exercício? Se aqui você está vendo que está x mais y ao quadrado, a ideia é que você pegue o resultado que ele te deu, você pegue a equação que ele te deu, que é x mais y igual a 13, e eleve tudo ao quadrado. Mas não é cada um dos termos, é cada um dos membros da igualdade. Eu tenho que elevar todo o primeiro membro ao quadrado e tenho que elevar todo o segundo membro também ao quadrado. Então, observe que aqui eu tenho um quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o que é 13 ao quadrado? 169. 169, 169. Observe que já começou a aparecer o que eu quero. Eu quero que apareça x quadrado e y quadrado. Olha que coisa maravilhosa. Já está aparecendo. O que eu faço com isso aqui? Jogo para o outro lado. Então, eu posso te afirmar que x ao quadrado mais y ao quadrado seria eu fazer 169 menos 2xy. Por isso que o exercício te deu que x vezes y é 1. Então, eu vou lá no lugar do x e y e coloco 1. Ficando x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 169 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 169 menos 2, 167. 167, o que nos levaria a marcar a letra B de Bosque. Vai lá, para quem está tirando print, tira o print. Tirar essa tela aqui agora, para deixar só essa. Tira o print. Deixa eu ver aqui o chat se tem perguntas. Não, né? Beleza? Tudo ok? Tudo tranquilo, né? Eu vou apagar aqui. E o próximo produto notável que nós temos que ver é o quadrado da diferença. Vamos anotar aqui. Quadrado da diferença. Então, mais uma vez, nós vamos fazer o quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado da diferença seria eu fazer o quadrado de um número ou uma letra menos outro número ou outra letra. Então, mais uma vez, para aquele aluno que tem muita dificuldade, a gente teria que fazer A menos B vezes A menos B. E, consequentemente, fazer a propriedade distributiva. Chuveirinho, né? Que eu gosto de chamar de mangueirão. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Agora eu vou fazer o menos B com todo mundo. Menos B vezes A, menos BA, ou menos AB. Menos B vezes menos B, menos vezes menos, mais. B vezes B, B quadrado. Então, mais B quadrado. Então, a nossa regra fica o seguinte. A ao quadrado menos 1AB com menos 1AB são menos 2AB mais B quadrado. Então, nossa regra, a gente costuma falar o seguinte. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, presta atenção. Aqui tem um erro comum entre os alunos. Quando aparece assim para você, por exemplo, ó, x
menos 3 ao quadrado. Aí o aluno pega e faz assim, ó. Beleza, é o quadrado da diferença. Então ele faz isso aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, só que o segundo é menos 3, mais o quadrado do segundo, que é menos 3. Mano, tá errado. Tá errado, tá? Tá errado se você fizer isso aqui. Erra. Por quê? Porque quando eu estou utilizando a regra, esse menos aqui, ele vai servir só para eu diferenciar se é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Então, quando eu olho para isso aqui, quem que é o meu primeiro termo? É o x. Quem que é o segundo termo? É o 3. Não é menos 3. O segundo termo é o 3. Esse menos aqui é só para identificar que eu vou ter que colocar um menos aqui no segundo termo. Por isso que fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo, x, vezes o segundo termo, 3, e não menos 3, mais o quadrado do segundo termo. Então, isso aqui ficaria chans ao quadrado, menos 6 chans, mais 9. É óbvio que tu poderia ter ido direto. E mais uma vez aqui, toma cuidado. O quadrado da diferença não é a diferença de quadrados. Isso aqui já é outro produto notável. Tá? Já é outro produto notável. Então, isso aqui, ó, não entra pra gente, por enquanto. Então, olha só. Obviamente, você tem que saber o caminho contrário, tem que saber o caminho de volta. Se eu venho aqui e coloco assim para você, ó, a ao quadrado é menos 18a mais 81. Então, tu tem que saber voltar. Então, a raiz quadrada do primeiro é a... Faz do jeito que eu estou te falando. Pega a metade do segundo aqui, ó. Metade de 18, de menos 18 é menos 9. E põe ao quadrado. E aí só tira a prova real. 9 ao quadrado é 81. Então, tá tudo de boa, tá tudo certo. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Agora, se eu venho aqui e coloco assim, ó. X ao quadrado é menos 16 chans mais 60. Isso não é um trinômio quadrado perfeito. Então, a ideia é que eu complete isso aqui. Então, raiz quadrada do primeiro é chans e a metade de menos 16? Menos 8. Aí tu tira a prova real. O que é 8 ao quadrado? 64. Só que aqui tinha que estar 60. 64 virar 60, o que eu faço? Eu tiro 4. Então, se eu abrir isso aqui, tá? Se eu abrir isso aqui, vai dar isso aqui. Só que agora eu quero te mostrar um outro exemplo com isso aqui. Se você resolver isso aqui por Bhaskara, tá? Ou por soma e produto, você vai encontrar que o x' é 6 e que o x duas linhas é 10. Você vai encontrar essas duas coisas. Tá? Se você fizer Bhaskara, você faz aí no cantinho depois. Bhaskara ou soma e produto. Resolver essa equação no segundo grau. Você vai encontrar 6 e 10. Eu te garanto que isso aqui é x menos uma raiz, que é 6, vezes x menos a outra raiz, que é 10. Isso aqui é x menos 6 vezes x menos 10. Eu estou fatorando essa equação no segundo grau. Porque ela tem raízes reais, eu posso fazer essa fatoração. Até se tivesse raízes complexas também poderia. Mas com raízes reais eu posso fazer essa fatoração. Eu te garanto que se você fizer a distributiva aqui, você volta para cá. Se você fizer a distributiva aqui, você volta para cá, né, no caso. Vou fazer para você acreditar no que eu estou te falando. X vezes x, x quadrado. X vezes menos 10, menos 10x.
Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes menos 10, mais 60. Então, isso aqui é chance quadrado, menos 10 com menos 6, menos 16 chance, mais 60. Olha lá. Então, eu posso fazer o quê? Quando não for um trinômio quadrado perfeito, eu posso completar o quadrado, tá? Ou eu posso tentar resolver a equação do segundo grau, no caso, e usar esse método. Vou anotar aqui na próxima página, tá? Para você, esse métodozinho aqui, bem específicozinho. Tira aí o print. Aí eu vou apagar aqui e escrever o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui? Quando você estuda polinômio, você, lá no segundo ou terceiro ano, você aprende que o que é um polinômio, né? Eu posso generalizar um polinômio escrevendo ele dessa forma aqui, ó. AN que multiplica x elevado a n, mais AN menos 1 que multiplica x elevado a n menos 1, mais, até aparecer x ao quadrado, x elevado a 1, ou não aparecer o x, que é o x elevado a 0, que é o nosso termo independente, ó. Aviso aqui, que é o nosso termo independente. Então, um polinômio é algo com essa característica, onde esses meus ANs são números que podem ser pertencentes aos complexos, tá? São números reais ou números complexos. Só que o meu N tem que ser um número natural, tem que pertencer aos naturais. Então, isso é polinômio. Como eu falei para você do quadrado da soma de dois termos e do quadrado da diferença de dois termos, eu estou falando de um polinômio de grau 2. Uma equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau, ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela é ax quadrado mais bx mais c. Eu posso pegar essa equação e fatorar ela, procurando achar as raízes. X' e x2' são as raízes. Então, que jeito que eu posso escrever isso, esse polinômio? Eu posso escrever ele como sendo A que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Isso aqui vale para qualquer polinômio. Se for um polinômio de grau 4, seria o coeficiente do x à quarta vezes x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz. Então, tira o printzinho aí, qualquer polinômio do segundo grau, você pode usar essa fatoração. Encontra as raízes e fica A que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Vou apagar. Tirou o print. Vou te mostrar mais um exemplo. Tá? Mais um exemplozinho aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Chance quadrado. Deixa eu pensar num valor bacaninha aqui. Beleza. Olha lá. Eu tenho essa expressão e eu preciso fatorar ela, colocar fator comum em evidência, para tentar simplificar alguma coisa nesse sentido. Então, o que você vai fazer? Você vai resolver essa equação. Você vai fazer Bhaskara, tá? Ou some produto. Faz Bhaskara ou some produto. Por causa do nosso tempo, eu não vou fazer. Mas você vai encontrar como respostas 8 e menos 6. Você vai encontrar como resposta x' 8 e x2' menos 6. Por quê? Porque eu sei que a soma dá o sinal trocado do B. Quanto que é 8 menos 6? Dá 2. Dá o sinal trocado do B.
que é a soma. E o produto, 8 vezes menos 6, menos 48. Tá? Então, você faz aí no seu cantinho. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que isso aqui é esse coeficiente aqui é 1, então eu não preciso colocar. Então, fica x menos uma raiz, que é 8, vezes x menos a outra raiz. Só que a outra raiz é menos 6. Menos vezes menos, mais. Pronto. Te garanto que se você fizer a propriedade distributiva aqui, você chega nessa ideia aqui. Você chega em x² menos 2x menos 48. Vou fazer mais um para você. Vou fazer mais um para você. Olha lá. Quando você resolver isso aqui, você vai encontrar que tanto o chans linha quanto o chans duas linhas é 7. Você vai encontrar isso. Então, eu posso falar que isso aqui é x menos uma raiz, que é 7, vezes x menos a outra raiz, que também é 7. Ora, x menos 7 vezes x menos 7 é a mesma coisa que chans menos 7 ao... Então quer dizer que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, você poderia ter feito direto. X², raiz dele é x, metade de menos 14, menos 7. Tá? Isso significa que quando você fez o delta deu 0. Então, a gente pode dizer que o 7 ele é raiz dupla. O 7 ele é raiz dupla dessa equação. Ele é raiz duas vezes. Porque, na verdade, é um carinha só, né? Um número só. Então, essa é a ideia do quadrado da soma, do quadrado da diferença. Sair da frente para tirar o print. Né? E como que você pode fazer esses valores virarem uma fatoração. Você pode completar quadrado, ou pode pensar no quadrado da soma, no quadrado da diferença, ou pode pensar direto nesse macetezinho que eu te ensinei das raízes. Não vai dar tempo de fazer o outro exercício, porque eu só tenho 3 minutos e meio. E o outro exercício demanda um pouco mais de tempo, tá? Então, na próxima aula, eu vou fazer mais exercícios aqui e vou tirar as dúvidas de vocês. No chat, vamos lá? Alguma dúvida? Faz outro exemplo. Esse faz outro exemplo. Eu já fiz. Fazer outro exemplo do primeiro. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar ser rápido aqui. Então, vamos direto aqui. Ó, vou colocar aqui x ao quadrado mais 6x menos 40. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai resolver isso aqui. Tá? Você vai resolver isso aqui. Você vai fazer básica ou some produto. Quando você fizer isso, você vai encontrar que uma raiz é menos 10 e que a outra raiz é 4. Você vai encontrar isso aqui. Porque menos 10 mais 4 é 6 negativo, que deu o sinal trocado desse. E menos 10 vezes 4 é menos 40, que deu o C, deu igualzinho. Então, quando você fizer básica, você vai encontrar isso. Então, eu disse para você que isso pode ser escrito como A que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, quem está fazendo o papel do A aqui? O A é o termo que está com o x². Então, o nosso A, ele vale 1. Vezes x menos uma raiz. Só que uma raiz é menos 10. Então, vou pôr aqui para você. Menos 10. Vezes x menos a outra raiz. Só que a outra raiz é 4. Então, o que isso acaba ficando? 1 não faz diferença. Não faz. Menos vezes menos, mais. X mais 10 vezes x menos 4. Então, num exercício,
Como que vai acontecer isso aqui? Vai acontecer assim, ó. Em 1 minuto e meio. Vou mostrar aqui. Não vou te mostrar, não vou resolver o exercício, mas vou te mostrar o exercício. Olha aqui, ó. Olha o valor dessa expressão numérica doida para x igual a 97. A ideia não vai ser substituir o x por 97. É a gente colocar fator comum em evidência, fatorar para cortar alguma coisa, para simplificar. Então é para isso que tem esses métodos. Eu poderia, por exemplo, se aparecesse lá x ao quadrado mais 6x menos 40, eu poderia trocar por x mais 10 vezes x menos 4. Para quê? Para poder simplificar com alguma coisa, para depois eu substituir, tá? Então, essa é a ideia, pessoal, de quadrado da soma e de quadrado da diferença. Fechou? Ó, vocês podem estar escrevendo assim, produtos notáveis matematicando. Vai aparecer uma aula mais aprofundada comigo sobre isso, né, se você já quer ver tudo de uma vez. Mas na próxima aula a gente continua esse raciocínio. Tô com saudade de vocês. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado.